Padre, antes da gente entrar, eu queria falar bastante sobre a congregação com você, porque tem muita coisa para falar, mas eu queria falar um pouco antes da sua trajetória. Como que você veio Entendeu o seu chamado, veio a né? vocação de ser padre, né? De onde você tirou isso? Assim? Já sempre, sua família é católica, todo mundo é? Como é que foi isso? Sim, eu nasci numa cidadezinha chamada Virgínia, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. É um lugar onde a cultura, a vida cristã é muito forte, né, naquela região. E de uma família muito católica, tanto meu falecido pai, Sr. José Laor, minha mãe, Dona Rita, que inclusive lá mora perto de mim lá. Legal. E, aliás, um abraço, meu irmão também, Padre Rafael é padre também, tá lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo em Colômbia, divisa do estado de São Paulo com Minas, no Triângulo Mineiro. A sua mãe vai ser recebida de braços abertos, né? No céu, porque entregou 2 filhos do Pois sacerdócio, né? É. São quantos filhos? São... Éramos três, Três, né? nossa. Meu irmão mais velho faleceu no início deste ano, ainda jovem, com 60 anos. Deixou uma família, 4 filhos, 2 netos. Então somos 3 e venho dessa família. Uma família que, assim, cultivava muito, de uma forma muito simples, a piedade em casa, né? Certo. O terço todos os dias, missas dominical, né? Toda essa... E o próprio ambiente familiar e o ambiente do local também da cidade me trouxeram essa vontade desde criança de ser padre. Na época, quando eu era criança ainda, trabalhava na minha cidade os padres da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote, que eu pertenço hoje. Houve um padre que esteve lá por mais de, acho que 58 anos, Monsenhor Dalísio Batista Dini. E aí, já no final da vida dele, foi alguns irmãos para cuidarem dele, para ajudar naqueles últimos momentos. E depois assumiram a paróquia no lugar. E eu sou dessa época, então com 3, 4 anos já vesti uma batininha, ia lá para ajudar a celebração, quer dizer, não ia ajudar, ele ia estar junto. E daí desenvolveu minha vocação. Depois, como meu irmão mais velho, esse que faleceu, entrou por um tempo no seminário, fazer uma experiência para conhecer dos oblatos. Então, nas minhas idas e vindas para visitá-lo, para estar com ele, foi alimentando ainda mais essa vocação. E depois, ainda muito criança, ainda entrei, fiz o seminário menor, desde a 5ª série, né? Nossa. Bem Antiga novinho. 5ª série, hoje 5º ano, né? Mas já mudou tudo, né, Padre? Então, fez o ensino fundamental, o ensino médio, todo já dentro do seminário menor. Depois o noviciado, né? Sou religioso, então a gente tem essa etapa do noviciado. E daí segui, né? Depois sempre na Congregação dos Oblatos. Fiz meus estudos aqui na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, que ali a filosofia em Lorena, junto com no Instituto dos Padres Salesianos, e a teologia em Taubaté, no Instituto dos Padres Leonianos. Então, naquela região, fiz a minha formação sacerdotal. Né? Uau. Acho que por aqui chega, né? Mas você ficou a vida inteira, então, no Oblatos, né? Sim, inteiro, sim. desde pequeno. Deus me deu essa graça, um privilégio, uma graça de, desde criança, já conhecer a congregação e estar nela até hoje, uma graça. E você conheceu o Padre Januário Baleiro? Porque o Januário Baleiro foi o fundador da congregação, certo? Sim, sim. E o senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente? Conheci. Eu tenho lembranças da infância. Ele faleceu, eu tinha de 13 para 14 anos, ele faleceu em 91. Adolescente. E na época eu já era aspirante, estava na congregação. E tem umas histórias muito bonitas. Eu me lembro assim de quando ele ia a Virgínia, costumava passar na casa dos meus pais, porque meu irmão estava na congregação. Então, estando meu irmão com ele ou não, ele passava por lá para dar um abraço para os meus pais, dar notícia do meu irmão, né? E era uma pessoa muito, muito carismática, muito simpática, né, com a gente. E eu tive uma passagem da minha vida muito especial. De 9 para 10 anos, foi na época que eu entrei, eu tive um problema de saúde muito sério, cheguei a ser desenganado, né, pelos médicos, porque não encontravam, né, razão daquilo. E quando, né, minha mãe me disse que ia ligar para o meu pai, para ele vir, para ficar comigo e tal, eu pedi que ele... liga pro padre, pede para ele dar uma benção. O Padre Baleiro dava as tais da benção da Sagrada Face, que era muito conhecido. Pede para ele dar uma benção da Sagrada Face. Eu acho que estava até meio semi-consciente, uma coisa assim. E depois daquela benção, assim, eu recuperei, né? Eu recuperei a saúde, saí do risco. E daí ele mesmo foi me buscar, né? Quando eu tive alta no hospital, falou, não, vamos lá pro seminário passar uns dias, que eu já estava bem. Então, assim, tive a graça de conhecê-lo. É claro que eu era criança, adolescente ainda. Sim. Mas eu tive essa graça de conhecer, posso dizer, um santo homem. Presenciar, né? Com certeza. E assim, ele explica pra gente a congregação, que esse é o principal fundamento, o rumo da nossa prosa vai ser esse, porque já adianto
o mosteiro de vocês em Roseira vai se tornar um santuário. Se Deus quiser. Ainda não é, né? Vai se tornar. Não, vai se tornar. E como é que o Padre Baleiro, primeiro, ele teve não sei se o senhor sabe dizer a ideia de montar a congregação, e quanto que surgiu o milagre? Porque toda a congregação de vocês, ela se baseia, não toda, mas grande parte, num milagre, né? Que é isso que a gente queria que você expusesse aqui pra gente, que é sensacional. E pra mim, é uma coisa muito interessante, Padre, porque nós somos lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra grande parte das pessoas é uma história desconhecida. Sim, né? sim. Aham. É uma história que as pessoas não sabem. E a gente queria expor isso aqui para que todos conheçam essa. Eu creio que é verdadeiramente um milagre, né? Como é que foi isso aqui, desde dele ter montado a congregação até a existência do milagre? Como que aconteceu esse milagre? O que é o milagre? Como é que foi tudo isso? Bem, gente, o Bruno está falando sobre a Sagrada Face, né? Que eu vou contar para vocês já. Mas antes, maravilhosa. Deixa-me fazer a introdução. Então, o Padre Baleiro, ele nasceu no Amazonas, no interior do Amazonas, né? Ainda criança também, foi para o Salesiano, foi para o seminário salesiano, estudou em Jaboatão, né, dos Guararapes, em Recife. Lá ele fez a formação inicial dele, noviciado. Depois ele se desligou dos salesianos e terminou a formação no seminário de Belém, no Pará. Sim. Lá foi ordenado padre e contava ele que ainda nos primeiros momentos depois de padre, ele sentiu no coração o desejo de iniciar uma congregação que tornasse Cristo mais conhecido como sacerdote do Pai, como sumo eterno sacerdote. E que também fosse uma presença junto aos padres, aos bispos, né, que precisassem de ajuda. Uhum. Naquele período, logo que ele foi ordenado, ele foi durante 8 anos capelão militar da base aérea de Belém. Entendi. E nesse período, andando muito ali no norte e nordeste do Brasil, acredito, deve ter percebido muitos padres que às vezes sozinhos, em paróquias, ou até paróquias sem condições de poder levar um padre até lá. Então, nesses 8 anos, ele amadureceu essa ideia e, aconselhado pelo bispo de lá então e acolhido pelo bispo de Belo Horizonte, ele veio na arquidiocese de Belo Horizonte fundar a Congregação dos Oblatos, numa cidade ali na grande Belo Horizonte chamada Lagoa Santa. E a intenção dele era reunir um grupo de homens, né, que se consagrassem a Deus, de início nem que fossem padres, mas que se consagrassem a Deus para ser oblatos, oferecer as suas vidas como auxiliares dos padres diocesanos e bispos nos seus trabalhos. Ali ele começou em 1955, reuniu ali um grupo, o primeiro grupo, até providenciar o número, eram 12, né, que começaram, iniciaram o primeiro noviciado com ele. E aí tiveram muitas lutas, né, tal. É nesses anos, em 59, 4 anos depois, que acontece esse fato da Sagrada Face, da aparição, digamos assim, do quadro da Sagrada Face. Assim que fundou a congregação, 2 coisas apareceram logo no início. Primeiro, o governo ali do estado de Minas disponibilizou ali um espaço para que eles fizessem uma espécie de uma escola, né? Foi a escola, o ginásio São Pio X, a escola agrícola Arthur Bernardes, e confiou então um grupo de crianças e adolescentes para que fossem cuidados. Isso era uma forma do padre estar presente ali e também contribuindo com as crianças, com o Estado, e ter forma de manutenção também, ter uma casa, um lugar para estar. Certo. E também trouxeram alguns padres, já 2 padres idosos já, e com problemas de saúde, para ficarem com eles. Então, nesse período, o Padre Baleiro dizia para os primeiros, né, olha, para que vocês possam cuidar com paciência desses padres, com amor, vocês precisam ver no rosto deles a face de Jesus. Então, já começou então a falar da medalha da Sagrada Face, que é uma revelação anterior, né, da Madre Beata Pierina de Michele. Já tinha a medalha da Sagrada Face e estava nessa devoção. Aí foi quando Deus providenciou esse fato do surgimento dessa Sagrada Face. Uau, eu não sabia disso, padre. Esse pequeno detalhe é super importante. Sim. Eu não sabia disso. Usar bem essa palavra, que diz que para quem crê não existe coincidências de providência. Né? Exatamente. Exatamente o que aconteceu. Já contemplava a Sagrada Face como sendo da congregação. Entendi. Tem uma foto da capela da casa, né? Uma foto antiga, que inclusive tem uma face, né? No fundo da capela.